8 de abril, meditação no devocional Café com Deus Pai. Viva o seu chamado. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. No texto que lemos, Elias estava convidando um homem chamado Eliseu para ser seu sucessor como um grande profeta da nação de Israel. E esse chamado foi registrado na Bíblia e nos ensina muito pela forma como aconteceu. Ao perceber que estava sendo convocado por Deus para uma missão, Eliseu não hesitou, decidiu rapidamente e foi em direção ao seu chamado. Perceba que, ao ser chamado, Eliseu não estava parado de braços cruzados, mas estava trabalhando, arando a terra. Ele então, imediatamente, para o que estava fazendo. Vai ao encontro de seus pais e se despede. Após isso, ele dá um banquete e então parte em direção a seu destino profético. Além de nos ensinar a respeito da fé e confiança no chamado que Deus tinha para a sua vida, mostra o quanto ele amava e respeitava sua família. Isso me ensina que quando Deus nos dá um propósito, ele supre todas as necessidades durante o processo. Anos atrás, fui pastorear uma igreja na cidade de Presidente Prudente, em São Paulo. Na época, deixei minha cidade natal e fui em direção ao chamado de Deus. E foi um tempo de muito aprendizado e amadurecimento, onde pude ver o cuidado do Pai com a minha vida e da minha família. Ele supria o necessário dia após dia, pois nossa renúncia estava firmada na fé e na confiança que tínhamos em relação ao nosso chamado. Não estou falando para você abandonar sua vida e seguir para um lugar distante, mas sim para que você saiba que se Deus prometeu algo para você, Ele cumprirá e não deixará faltar nada durante o processo. Seja iniciar um trabalho voluntário, uma faculdade, uma empresa, a maternidade, enfim. Saiba que Deus sempre lhe sustentará. Apenas se mantenha firme nos princípios dele e viva os propósitos que ele tem para você. Aqui na lateral do livro de hoje, do Café com Deus Pai, nós vemos essa frase: o nível de sua renúncia determinará o quão longe você vai chegar. E aqui estamos no dia 98, a leitura bíblica de hoje é João capítulo 12. A palavra-chave de hoje é chamado. Então, aqui nessa mensagem, viva o seu chamado, eu quero trazer aqui algumas palavras sobre uma reflexão em cima desse texto que nós lemos, que o pastor Júnior Rostirola trouxe para hoje. Viver o seu chamado. Nós vemos que Elias era um profeta de Deus e Eliseu foi chamado, foi convocado para ser o seu sucessor. Como nós lemos aqui na meditação,
O Eliseu estava arando a terra, que era dos seus pais. Quando Elias lançou a capa sobre ele, que era a capa para que ele fosse um profeta, ele não teve dúvidas a respeito do seu chamado. Ele se despediu dos seus pais, terminou o trabalho e depois começou a seguir Elias para um novo caminho, para uma nova rota. Ele aceitou o novo movimento, ele aceitou um novo posicionamento. E às vezes nós lemos essa história de Elias e de Eliseu e parece que isso passou muito rápido. Mas olha um detalhe interessante. Quando Elias lançou a capa sobre Eliseu, Eliseu estava trabalhando com a última parelha, o último par de bois do seu pai. Aquela parelha de bois representava o trabalho, o sustento, a segurança, representava a herança que ele receberia do seu pai. Representava o futuro dele, representava tudo para ele. Mas como Eliseu entendeu o chamado de Deus, ele não só foi e se despediu da sua família, mas ele voltou, matou os bois, quebrou o arado, fez um banquete para todos os seus amigos e depois ele seguiu Elias. O que isso significa? Ele não deixou um plano B, ele não deixou uma porta aberta para que ele voltasse atrás. Ele decidiu confiar 100% no que Deus tinha para ele. Quantas vezes na nossa vida Deus está chamando você para um novo tempo, para um novo nível, mas nós ficamos presos, agarrados ao arado velho, aos bois que são dos nossos pais, que representam a nossa zona de conforto, que representam o nosso controle. Quando Eliseu largou o último par de bois do seu pai e fez a última festa para os seus amigos e seguiu Elias, ele nos ensina que quando Deus nos chama, a gente precisa estar disposto a deixar para trás o que for necessário e confiar, romper com o passado e seguir o processo. Não existe novidade sem processo. Não existe promessa de Deus na nossa vida sem uma entrega total a Ele. E muitas vezes a nossa maior dificuldade não é ouvir o chamado de Deus. Muitas vezes nós ouvimos e sentimos que Deus está nos chamando para uma nova fase, para uma nova etapa, para um novo trabalho, para um novo chamado. Mas a dificuldade é largar aquilo que eu sei fazer. É largar aquilo que eu já estou acostumado a fazer. É largar os bois, como no caso de Eliseu, que já estava acostumado a trabalhar para o seu pai, e ali estava o futuro dele. Alguém pode estar ouvindo isso e pensar, isso é uma loucura, vou largar o que eu sei, vou largar os meus bois? Essa é uma ideia louca. Como é que eu vou queimar o meu arado, deixar a minha segurança, o meu trabalho, o meu jeito, o meu estilo de vida para seguir algo que eu ainda nem sei direito? Quando nós abrimos a Bíblia em Gênesis, no capítulo 12, nós vemos que Deus apareceu e falou para Abraão, que vivia na terra de Ur, o seguinte: pega as tuas coisas, deixa a sua casa e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não falou para Abraão, vai para a terra tal. Deus falou, pegue as suas coisas e comece a caminhar em direção a uma terra que eu ainda vou te mostrar. E quando nós lemos Gênesis, nós vemos que Abraão obedeceu à voz de Deus e ele começou a caminhar. E Deus levou ele por várias terras, em vários terrenos, por vários anos da vida dele. E no final, quando ele já estava mais velho, Deus disse, agora, todos esses lugares onde os teus pés passaram e por onde você pisou,
tudo isso será dos seus herdeiros no futuro. E Deus cumpriu essa promessa dando à nação de Israel por todos os lugares por onde Abraão passou. Ele viveu o processo e depois ele recebeu a herança. Eliseu também, quando recebeu a capa do profeta Elias, ele largou os bois, foi e se despediu dos seus pais, quebrou o arado, fez a queima dos últimos animais e fez uma festa para os seus amigos e foi atrás do seu chamado. Ele se dispôs a seguir o chamado, ele entrou em movimento em direção ao novo. Então, ele venceu o medo. Nós podemos, nessas transições, passar pelo medo. O medo é algo real, porque nós gostamos daquilo que é seguro, do que é garantido, do que nós já sabemos fazer. Mas existe uma coisa, o novo de Deus raramente nasce na zona de conforto. Eliseu só viveu tudo o que viveu. Se você abrir a Bíblia em 1 Reis, aqui nós lemos o capítulo 19, mas se você ler a sequência dos próximos capítulos, você verá que Eliseu viveu muitos milagres. Ele chegou a ressuscitar pessoa, ele chegou a ordenar muitos milagres que aconteceram por meio dele. Mas isso só aconteceu, os milagres, a provisão, a direção de Deus, porque um dia ele teve a coragem de dar um passo que aparentemente era maluco, largar aquilo que era o futuro dele. Então, largar os bois não significa agir com irresponsabilidade. Não significa que você vai sair deixando o seu emprego, a sua família, os seus compromissos. Não. O que Deus quer de você é o seu coração aberto e que ele não fique preso com essas coisas, de maneira que isso te impeça de você obedecê-lo. Largar os bois hoje pode significar largar um medo que você tem de começar uma faculdade, de começar a vender um novo produto, de começar a fazer algo novo que tem travado você há anos. Largar os bois pode significar largar uma opinião dos outros que controla você. Muitas vezes você fica dependendo da aprovação dos outros e você deixa de fazer alguma coisa por causa da crítica dos outros. Não deixe que a crítica paralise a sua vida. Não deixe que a sua necessidade de aprovação dos outros impeça que você avance. Largar os bois pode significar largar um vício. O cigarro, a bebida, a ira, a falta de equilíbrio emocional, você estoura facilmente sempre e isso acaba sendo uma coisa que atrapalha a sua vida. Isso não cabe mais na sua vida. Talvez largar os bois seja largar um plano que para você parece muito bom, mas você já sabe que não se encaixa no propósito de Deus para a sua vida. Então largar os bois não é sobre perder, é sobre você confiar. Quando Eliseu recebeu aquela capa de Elias, ele teve confiança em Deus. Então ele sabia, Deus vai fazer que esse chamado aconteça. É sobre você deixar o que é bom para viver o que é melhor. Eliseu poderia receber a herança do seu pai, viver uma vida calma e tranquila cuidando ali dos seus bois. Mas ele viveu o extraordinário. Ele foi um líder profético que operou milagres extraordinários em Israel porque ele aceitou o chamado. É sobre você parar de segurar as coisas que Deus já está pedindo para que você solte. Você não precisa matar bois literalmente, graças a Deus, não é mesmo? Mas talvez hoje seja o dia de você queimar o arado no coração. Talvez hoje seja o dia de você dizer, Senhor, eu não vou mais viver preso no passado, no medo, na dúvida. Eu quero o teu caminho, o teu plano, a tua vontade.
para mim. Porque enquanto você estiver com uma mão no arado e outra tentando seguir a Deus, você fica dividido, cansado e travado. O novo de Deus começa quando você confia mais na promessa do que na segurança dos bois. Então eu pergunto, terminando essa meditação, quais são os bois que você ainda está segurando? O que é que você precisa colocar no altar de Deus hoje para dar espaço para o novo que Deus tem na sua vida? Pense nisso, ore sobre isso, porque quem queima o arado está pronto para viver o extraordinário. Como o pastor Júnior Rostirola colocou aqui, o nível de sua renúncia vai determinar o quão longe você vai chegar. Que Deus abençoe a sua vida hoje. Medite e peça a Deus que Ele lhe ajude a deixar os bois de lado para viver o novo de Deus, para viver o extraordinário que Ele tem para a sua vida. Deus abençoe hoje e sempre grandemente. Amém.